Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 299. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 11 e 12 do Evangelho de São João. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 299, amanhã com a graça de Deus, João capítulo 13, lava pés, nós vamos chegar no dia 300. Algumas pessoas perguntam assim, padre, como que você prepara as suas reflexões? De onde que você tira todo esse conteúdo? Então eu penso que 4 Bíblias, eu indicaria 4 Bíblias. Tem a Bíblia que eu costumo usar, nós usamos o Antigo Testamento todo, que é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela é excelente. Uma Bíblia que eu ganhei no meu noviciado, eu li ela toda, foi a primeira Bíblia que eu li inteira, é a Bíblia da CNBB. Eu tenho aqui, ela também é muito boa, eu penso que ela é muito fácil e muito boa de manusear, e também muito confiável. E aí outra Bíblia que eu gosto muito, a Bíblia da Ave Maria, a maioria que está nos acompanhando acho que tem a Bíblia da Ave Maria, e aí uma quarta, se alguém falar assim, padre, qual a Bíblia que o senhor indica para mim, para eu ler o Novo Testamento? Se vocês têm dinheiro e condição, eu indico essa daqui, é a Bíblia do Peregrino. Bíblia do Peregrino. Essa eu indico. Eu penso que é a melhor delas, porque tem um ótimo rodapé e está mais preocupado em espiritualidade do que algumas discussões teológicas. Bíblia de Jerusalém boa, mas tem muita coisa teológica. E alguns livros, eu vou só citar, outros dias a gente pode ver com mais profundidade. Então, aqui tem um grande livro de teologia sobre um resumo, uma obra muito boa sobre o Novo Testamento como um todo, Daniel Marguerat. Então, é um livro muito bom. E aí depois, esse daqui é fenomenal. Esse daqui nós temos a Catena Áurea. São Tomás de Aquino, ele fez um compilado daquilo que os santos, os padres da igreja, escreveram sobre cada pedaço do Evangelho, aqueles santos que viveram antes do que ele. Então, aqui é uma obra de arte. Tem um texto aqui que eu gostei muito também, muito simples, muito fácil. Quem encontrar esse daqui deve ser muito barato, da editora Santuário. É de um grande bispo chamado o Dom Terra, João Evangelista Martins Terra. Então, um livro aqui muito bom. E aí depois tem, eu tirei só um pedaço, uma reflexão do capítulo 10, que eu li esse daqui também, Sacerdotes para o Terceiro Milênio, e tem um inglês, eu vou dizer o nome da irmã, se vocês encontrarem esse daqui, vale a pena, ele é muito bom, ele é muito técnico. O nome é Jesus, a luz do mundo. É Helena Bossetti. Claro, está em inglês, mas depois vocês procuram, é da editora Paulinas. Aqui tem a foto da irmã. Tem a foto da irmã. Então, e tem outras coisas aqui, tenho sempre também o meu caderno de anotações. Então, algumas sugestões. Se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos fazer alguns cursos de estudo, começando pela Bíblia, de defesa da fé, dos sacramentos e vários. Então, quem acompanha o canal, persevere. O ano que vem, se Deus quiser, vamos começar alguns cursos. Capítulo 11 e 12. Aqui nós vamos terminar a primeira parte do Evangelho de São João. O Evangelho de São João pode ser dividido em 2 grandes partes. Primeiro, claro, tem o prólogo, depois tem a parte conclusiva, mas se nós fizéssemos aqui 2 partes grandes, a primeira nós chamaríamos de parte dos sinais, daqui a pouco a gente volta a esse assunto, e aí depois a segunda nós chamaríamos de a hora de Jesus. Nós vamos ver isso amanhã, capítulo 13, Jesus diz, agora chegou a minha hora. Então, no começo, bodas de Caná, em alguns momentos ele diz, não é minha hora. Então, a primeira parte,
Quem quiser dar o nome de milagre, dê o nome de milagre. Mas, novamente, o texto fala em sinais. Por quê? Porque tem ali uma reflexão mais profunda do que apenas uma cura física. Então, o sinal é algo muito mais profundo, quer despertar a fé e quer revelar uma grande verdade de fé que vai além da cura física de uma pessoa. Então, nós temos aqui os sinais na primeira parte, eu acredito que são 6, o 7º está lá na cruz, tem gente que fala de 7 sinais já aqui na primeira parte, eu acredito que são 6, depois a gente volta nesse assunto. Então, a primeira parte tem os sinais, depois a segunda parte é a hora de Jesus, que é a última semana, ali quando Jesus ele entra em Jerusalém, e aí tem principalmente o tríduo pascal. Então vamos lá, agora hoje nós vamos ver um pouco sobre Lázaro. Lázaro que era irmão de Marta e de Maria. O padre vai lendo algumas partes do texto, e aí nós vamos lendo e nós vamos comentando. Ora, havia um doente. Lázaro é uma pessoa física, sem dúvida, mas Lázaro representa a humanidade. A humanidade estava doente. Ali nós vimos agora há pouco alguém que estava cego. Quem estava cego precisa de luz. E aí quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo. Então aqui nós vemos alguém que está doente. E aí Jesus ele veio para quê? Veio para dar vida. Então o texto diz assim: Lázaro, havia um doente, Lázaro de Betânia, do povoado de Marta e de sua irmã Maria. Marta era aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os seus pés com os cabelos. Vamos ver no capítulo 12. Lázaro, seu irmão, é quem estava doente. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que ama está doente. Então aqui nós temos Lázaro e nós temos aqui as duas irmãs de Lázaro. E aqui muito interessante que o texto já diz assim: as irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Primeira tarefa de casa para quem está nos acompanhando. No capítulo 11 até No capítulo 11 todo, até o versículo 44, circule quantas vezes vocês encontrarem a palavra Senhor. Aqui é a primeira delas. Por quê? Antigamente eles chamavam Jesus e os profetas de mestre, rabi. Então agora Jesus ele é chamado de Senhor. Por quê? Porque aqui já antecipa aquilo que aconteceria na cruz. Esta morte de Lázaro é uma introdução daquilo que aconteceria com Jesus na cruz. E aqui também, de certa forma, é uma antecipação da sua ressurreição. Aquele que é capaz de ressuscitar um morto é capaz também de ressuscitar a si mesmo. Então, Padre adianta, não vou falar onde que está, mas vocês vão circular 7 vezes o número da perfeição. Nós vamos encontrar até o versículo 44, 7 vezes aparecendo este termo. Qual que é o termo? Senhor, Senhor, Senhor. 7 vezes. A primeira, Padre ajuda, está lá no versículo 3. Ouvindo isso, disse Jesus: esta morte, novamente, que coisa interessante, eu estou percebendo só agora. Olha, do jeito que aconteceu no início do texto do cego. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte, é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Novamente, por que a morte? Porque o sofrimento é pecado dele? Não, não é pecado, é para manifestar a glória de Deus. Então, alguém se disser assim para você: por que Deus permite alguns males no mundo? Para ele manifestar a glória dele. E muitas vezes, porque é responsabilidade do ser humano. Então, aqui Jesus disse: ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Isto é para manifestar a glória de Deus. Essa doença não leva à morte. Depois que souberam que ele estava doente, permaneceu ainda outros 2 dias no lugar onde estava. Então o que aconteceu? Jesus estava um dia, vamos pensar assim, imagina o dia que vocês quiserem. Então nós temos aqui o primeiro dia, e aí ele permaneceu ainda 2 dias. Então completou quantos dias que Lázaro ficou morto? 3 dias. Mesmo tempo que Jesus ficou morto. Então Lázaro ficou 3 dias. E aí daqui a pouco nós vamos ver isso. Jesus chegou em qual dia? Jesus chegou no 4º. Por que ele chegou no 4º dia? O que significa o 4º? Antigamente, na época de Jesus, eles acreditavam que os espíritos ficavam rondando, ficavam em cima do caixão ou do lugar que o morto estava durante 3 dias. Então era como se o espírito ainda ficava pairando. Depois do 4º dia, era como se o morto ele tivesse de fato morrido de fato. É como se ele tivesse certamente sem chance de voltar para a vida. E até os médicos, até as pessoas da época diziam assim: 1 dia, 2 dias, até 3 dias, pode ser que está dormindo, pode ser que está enfermo, mas se chegou no 4º dia, é sinal que morreu de verdade. Então o que Jesus faz? Jesus esperou
o primeiro dia, depois do 2 ele foi. Depois ele esperou o primeiro dia, ele ouviu a história, ele esperou ainda 2 dias, 3, e aí ele chegou no quarto. Ou seja, ele chegou no quarto dia por quê? Para mostrar, para ninguém ter dúvida que aquele morto estava de fato morto. Que ali não era apenas um sonho, para mostrar que ele estava de fato morto. E aí depois o texto vai se desenrolando, o texto vai mostrando que alguns discípulos falaram, olha, vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram isso porque eles sabiam que se Jesus fosse para Jerusalém, ali em Jerusalém, a lei romana ela era muito forte e ali Pôncio Pilatos podia conduzir alguém para a prisão. Se Jesus continuasse na Galiléia, ele não poderia ser morto. Então, os apóstolos não queriam que Jesus fosse para Jerusalém, que ele fosse para a região da Judéia. O padre vai dar mais uma dica, olha ali no versículo 12, os discípulos disseram, Senhor, se está dormindo, vai ficar curado. Ó, já é a segunda vez. Jesus falava de Lázaro, mas os seus discípulos pensavam que ele estivesse falando de um sono mesmo. Então Jesus disse abertamente, Lázaro morreu, e por causa de vós, eu me alegro, por não ter estado lá, pois assim podereis crer. Mas vamos a ele. Então Jesus decide ir lá para Lázaro. E aqui tem uma parte que revela novamente Tomé. Nós conhecemos Tomé, que disse que só se tocava ele acreditaria. Aqui tem mais um dado da vida de Tomé. Veja versículo 16. Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros, vamos nós também para morrermos com ele? Então Tomé era o tipo de pessoa que era dramática, tipo de pessoa que era do contra. Irônica. Vamos também para a gente morrer junto? Só acredito se eu colocar o dedo. Então Tomé era alguém que era com características de uma pessoa negativa. Nós vamos para Jerusalém? Nós vamos morrer junto com ele? Se eu não colocar o dedo eu não acredito. Então sempre meio do contra. Pedro sempre parece, perdão da palavra, sempre dando bola fora. Senhor, o Senhor não vai para Jerusalém. Afasta-te de mim, Satanás. Vai lá e corta a orelha do soldado, guarda a sua espada, não faz isso. E aí depois que lavar os pés de Jesus, nós vamos ver amanhã, Senhor, deixa eu lavar os teus pés. Não, eu que lavo os teus pés. Se você não tiver os seus pés lavados por mim, você não tem parte comigo. Então, Senhor, deixa eu lavar o corpo todo. Olha, quem já tomou banho não precisa lavar o corpo de novo. Então, Jesus ele teve apóstolos que precisavam, de fato, de conversão. O texto continua dizendo assim, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E aí foi aquilo que nós ouvimos. Então agora nós vamos ver algumas pessoas que começam a participar do texto. Agora Marta. Percebam que o mesmo que Marta falou foi o mesmo que a sua irmã Maria vai falar daqui a pouco. Marta disse assim, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a ele, ele te concederá. E Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Marta disse, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aí Jesus vai dizendo. Agora vamos para Maria, vamos ali para o versículo 29, o texto diz assim, quando Maria ouviu isso, levantou-se e foi depressa ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda no povoado. Os judeus estavam com Maria na casa e ali nós vamos para o 32. Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse, olha, Senhor, mais uma vez, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu chorar, os que estavam com ela comoveu-se interiormente e perturbou-se. Ele perguntou, onde o puseste? Responderam, vem ver, Senhor. E Jesus derramou lágrimas, Jesus chorou. Então o texto vai mostrar, que é um dos versículos mais breves da Bíblia, Jesus chorou, para mostrar o sentimento de Jesus. E aí depois, na sequência, vai mostrar o milagre que Jesus realizou com Lázaro. Então aqui algumas coisas chamam minha atenção e eu gostaria de refletir com vocês. Depois vocês circulam, nós vemos aqui 7 vezes o termo aparecendo Senhor. Senhor era um termo que seria dado a Jesus depois da ressurreição. Então aqui nós já vemos que as duas tinham fé. Muitas vezes nós dizemos assim, Marta trabalhava, Maria rezava, Maria como se ela tivesse fé, Marta ela só trabalhava. Não, aqui já quebra
esta visão que Marta era uma mulher que apenas trabalhava. Ela diz, e aqui nós vemos com muita clareza, Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Maria depois diz a mesma coisa, para ver que as duas eram pessoas de fé, que as duas eram pessoas que acreditavam. Então, primeiro nós temos Marta no versículo 24 e depois Maria no versículo 32. Outros detalhes sobre esse texto, o que significa os panos, ou o pano que Lázaro tinha. Jesus pediu para se tirar o pano. Tirar o pano também significava, numa linguagem judaica, aqui nós podemos aprofundar em outro momento, tirar o pano significava também perdoar os pecados. Então Jesus ele queria dizer que Lázaro ele estava sendo reavivado, ele iria voltar à vida, mas um dia ele voltaria a morrer, mas ele também estava recuperando, estava sendo perdoado dos seus pecados. Então aqui nós encontramos Jesus mostrando toda a sua compaixão, realizando o sexto sinal. Aqui nós vamos dar uma parada. Quem tem papel e caneta, nós vamos fazer algo, o padre diz o nome, e aí depois nós vamos compreender o que significa. Muitos já vão saber rapidamente o que significa isso. Nós vamos falar sobre quiasmo. Aqui nós temos o sexto sinal, que é a ressurreição de Lázaro, e nós vamos montando um quiasmo. O que é um quiasmo? Eu lembro quando eu estudava teologia na universidade, o professor falava quiasmo, vinha na minha cabeça quiabo. Eu falei assim, quiabo, vamos memorizar o tal do quiabo. E aí depois eu via que não tinha nada a ver com quiabo, eu falei assim, eu vou tirar da minha cabeça, senão eu não vou lembrar o nome quiasmo, eu vou colocar quiabo na prova, vou ser mandado embora do seminário. Então eu só lembro do quiabo. Então, quando vocês ouvirem falar de quiasmo, vocês vão lembrar, padre, qual que é a lógica? Não sei, mas vocês lembram de hambúrguer, tá? Então, o que é um quiasmo? É um hambúrguer. Como que é um hambúrguer? Você tem pão e pão, você tem salada e salada, e depois você tem ali no meio o hambúrguer, você tem o recheio. Então, o que é um quiasmo? O quiasmo, você tem as duas pontas, o começo e o fim são os dois extremos. Tem A com A, é como se fosse A1 e A2, e aí depois tem a segunda parte com a sexta, como se fosse B1 e B2, e aí depois tem a terceira parte com a quinta, é como se fosse C1 e C2, e aí depois tem ali no meio o D, que é o centro do texto. O Evangelho de São João vai mostrar como se fosse um quiasmo dos sinais. Existem quantos sinais? 7. O primeiro se encontra com o sétimo. O primeiro se encontra com o sétimo. O segundo se encontra com o sexto. O terceiro se encontra com o quinto. E no meio nós temos o quarto. Vamos ver se é isso mesmo que funciona. Qual foi o primeiro sinal? Bodas de Caná. Bodas de Caná. O que aconteceu com Bodas de Caná? Bodas de Caná, a água foi transformada em vinho. Nós vamos ver isso daqui a alguns dias. Qual foi o sétimo sinal? O sétimo sinal é o tríduo pascal como um todo. O tríduo pascal como um todo. O que acontece na cruz? Na cruz ali nós não temos água e vinho. Na cruz nós temos água e sangue. O que significa o vinho? O vinho significa alegria. O que significa o sangue? Significa o próprio corpo de Cristo, a própria vida de Cristo. Então, o primeiro milagre que ele realizou, qual foi o milagre? O primeiro milagre que ele realizou foi transformar água em vinho. Qual foi o último milagre que ele realizou? O sétimo milagre foi ser fiel até o fim e, através do seu sangue, ter nos purificado, ter nos lavado e ter nos curado de todo o nosso pecado. O primeiro se encontra com o sétimo. Qual que é o segundo? Muitos vão dizer, padre, não é tão fácil de lembrar. Então o segundo, padre, ajuda. O segundo é a cura do funcionário real. Havia um filho que estava quase morto. Estava quase morto. Está lá em João capítulo 4, versículos de 43 a 54. O filho estava quase morto. E aí vem Jesus e diz, pode voltar para casa que o seu filho, ele está vivo. Ele não vai morrer. Então veja, aquele homem estava quase morto, e Jesus deu vida de novo. Esse é o segundo. Qual que é o sexto? Lázaro. Olha como que vai aumentando na segunda parte. Esse filho do funcionário romano, ele estava quase morto. Lázaro estava morto. Lázaro estava morto. Então nós vemos Jesus realizando sinais, o segundo e o sexto, com casos de extrema urgência, onde a vida estava em risco. Um estava quase morto, o outro já estava morto. Agora nós vamos para o terceiro e para o quinto. Qual que é o terceiro? O terceiro é a cura do paralítico. O que aconteceu com o paralítico? Ele estava há 38 anos enfermo. E aí depois Jesus pede para... Ele queria
ele precisava entrar na água, se ele entrasse na água e a água chacoalhava, ele seria curado. E aí Jesus está num ambiente ali do pórtico da água, e aquele homem, ele tinha 38 anos de enfermidade. E aí nós voltamos no dia de ontem, nós temos o cego. Aquele cego, ele tinha quantos anos, quanto tempo que ele estava cego? Aquele cego não era 38 anos, ele era a vida toda, ele era cego de nascença. Então nós temos o terceiro, onde Jesus cura uma pessoa com 38 anos, enferma. Agora nós temos o sexto, agora nós temos o quinto, e Jesus cura uma pessoa que estava enferma a vida toda. E nos dois momentos aqui nós encontramos a água. Para quê? Para mostrar que a água dá vida. O que significa água? A água significa o batismo. E aí nós temos o quarto, que é o mais importante, que é o recheio, aquele que está no meio. Qual que é esse? É a multiplicação dos pães, que é um fato histórico. Para quê? Para nos mostrar que a multiplicação dos pães é algo que nos lembra a Eucaristia, é algo que nos lembra o próprio Cristo, que continuaria presente no nosso meio. Então, o Evangelho de São João, se ele fosse dividido em duas partes, ele seria dividido. A primeira delas mostra os sinais. O último sinal vai acontecer na cruz. A segunda parte, que nós vamos começar amanhã, a partir do capítulo 13, vai mostrar a hora de Jesus. Nós temos ainda um tempinho, então nós vamos para o capítulo 12, que é o segundo capítulo de hoje. Então, o padre pede que nós corramos para o capítulo 12. Finalzinho do capítulo 11, versículo 55 diz assim: A Páscoa dos judeus estava próxima, muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Então Jesus, ele não tinha aparecido para aquela que seria a sua última Páscoa. Depois de algum tempo ele vai aparecer. E aí, quando está na semana da Páscoa, que é a última semana já de Jesus, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. E aí o que acontece? Chega uma mulher, aqui diz que ela era Maria, que ela derrama lágrimas, que ela derrama perfume nos pés de Jesus. Padre, nós temos dois textos. Marcos, ele diz que aquela mulher derramou perfume na cabeça de Jesus. Agora diz que Maria derramou perfume nos pés de Jesus. Por que essa diferença? O que São Marcos quer mostrar com o perfume derramado na cabeça de Jesus? Quem que recebia perfume na cabeça? O rei, o profeta e o sacerdote. Ali estava dizendo, revelando que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele recebendo perfume no pé, o que significa? Significa que colocar perfume em Jesus era uma antecipação daquilo que seria a morte dele. E aqui era um grande gesto de humildade. Aquilo que Jesus faria depois, no lava-pés, ela antecipa e faz antes. O que significa lavar os pés de alguém? Lavar os pés de alguém significa dizer que aquela pessoa era Senhor. Aquela pessoa era o Senhor. Quando o Senhor chegava na casa, o servo lavava os pés antes da refeição. Se nós voltarmos para o capítulo 11, Marta e Maria, naquele contexto ali de Lázaro, dizem 7 vezes que Jesus é o Senhor. Então aqui ela diz com a boca 7 vezes, Jesus é o Senhor, as duas. E aí no capítulo 12, elas dizem com um ato de amor através de lavar os pés dele. Então os dois, pode ter acontecido as duas coisas, mas os dois têm um significado teológico diferente. Aquela mulher, ela quebra o vaso e derrama na cabeça para mostrar que Jesus é rei, profeta e sacerdote. Depois, em João, o que é lavado, o óleo que é derramado é nos pés de Jesus. Para quê? Para mostrar que Jesus é o Senhor que tinha seus pés lavados. Então aqui nós temos um texto também muito belíssimo, muito belo, muito bonito. A partir do capítulo 12, nós vamos ter a última semana. Ali no começo do Evangelho de Jesus, nós tivemos no Evangelho de São João, nós tivemos a primeira semana. Aqui a partir do capítulo 12, nós vamos começar a última semana. De 12 até 21, a última semana. Veja como termina essa primeira parte do Evangelho, que o padre disse que vai até o capítulo 12, que é a parte dos sinais. Veja como termina, depois nós vamos ver também terminando assim a segunda parte. Versículo 37, capítulo 12. Apesar de ter feito tantos sinais diante deles, eles não creram nele. Apesar de ter feito tantos sinais na presença dele, eles não creram nele. Então, como que termina essa primeira parte? Aparentemente com uma frustração. Jesus, ele fez muitos sinais, mas a maioria das pessoas ainda não acreditavam nele. Irmãos e irmãs, no Evangelho de São João, Jesus realiza sinais. E aqui,
Até aqui as pessoas ainda não acreditavam. Capítulo 13 será o capítulo de amanhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.